Existe um cansaço no ar. Não é o cansaço do trabalho honesto que termina em descanso. É a exaustão da corrida que não chega a lugar algum. A sensação de empurrar uma parede que nunca se move. De construir castelos de areia pouco antes da maré subir. Enquanto essa verdade começa a ressoar em você, faça uma pausa por um instante. Me diga nos comentários de que cidade você me assiste e que horas são aí agora. Quero sentir a energia desta nossa conexão. E se você sente que esta jornada é para você, inscreva-se. Considere este o seu primeiro ato de compromisso com a sua própria estrutura. Voltando ao ponto central. Você já notou como o mundo parece premiar o esforço, mas apenas o esforço certo? Vemos pessoas se movendo freneticamente, aplicando as últimas estratégias, seguindo os gurus do momento. E ainda assim, suas vidas se parecem com um navio que faz água. Elas remendam um buraco e outro se abre. Celebram uma pequena vitória, apenas para ver a fundação ceder em outro lugar. Elas chamam isso de luta, de resiliência. Mas há outro nome para isso: desalinhamento. O que a maioria não percebe, e este é o segredo que viemos desvendar hoje, é que existe um código, uma lei invisível que governa a estabilidade, a prosperidade e a paz. Não é uma filosofia, não é uma opinião. É a arquitetura da realidade. E o caos que você testemunha, a escassez que te assombra, a exaustão que te consome, são apenas o resultado previsível de construir contra a planta original, de ignorar a fundação em favor de uma fachada impressionante, mas frágil. Hoje, nós não vamos falar sobre novas estratégias. Vamos falar sobre a única coisa que importa, a lei que sustenta todas elas. E por que, sem entendê-la, todo o seu esforço continuará se dissolvendo em pó? Pense nisso por um momento. Essa dissolução do seu esforço não é um acidente, é um projeto. Um projeto arquitetônico falho, que você foi ensinado a seguir sem questionar. Observe ao redor. Veja o profissional que finalmente alcança o cargo sonhado, o salário desejado, apenas para descobrir que a ansiedade escalou junto com ele. O dinheiro entra, mas escorre por entre os dedos como areia, porque o recipiente que deveria contê-lo está rachado por dentro. Ele trabalha mais, dorme menos, e a sensação de paz que ele perseguiu se torna mais distante do que nunca. A fachada é de sucesso. A realidade é de um prisioneiro bem pago. Veja a empreendedora que segue à risca todas as fórmulas de lançamento. Ela estuda o mercado, cria o produto perfeito, investe em tráfego. E tem um pico de vendas. Uma celebração curta, seguida por um silêncio ensurdecedor. O negócio não se sustenta, não cria raízes. Ela vive de picos de adrenalina e vales de desespero, presa a um ciclo de reinvenção constante, porque sua construção não tem fundação. É uma tenda bonita no meio de uma tempestade. E veja o buscador espiritual, aquele que coleciona retiros, técnicas de meditação e livros sagrados. Ele aparenta uma calma invejável, fala com serenidade. Mas na primeira crise real, uma demissão, uma traição, uma doença, toda a sua paz se desfaz como uma casca de ovo, porque ele usou a espiritualidade como um analgésico, uma camada de verniz sobre uma madeira podre, em vez de usá-la como ferramenta para reconstruir a própria estrutura. O que une todos eles? A mesma mentira, a mesma tragédia silenciosa, a cultura da pressa, do resultado imediato,
Te ensinou a se obcecar pelas paredes, pelo telhado, pela pintura. Te venderam a obsessão pela ação. Ação massiva. Ação sem trégua. Mas esqueceram de te perguntar: ação sobre qual solo? E o preço que você paga por construir em solo infértil é alto demais. É uma exaustão que não te abandona nem no sono. É uma sensação sutil, mas constante, de fraude, como se a qualquer momento alguém fosse descobrir que sua vida é um castelo de cartas. É a traição da esperança. A cada novo projeto, a cada nova tentativa, uma parte de você já não acredita mais, porque o padrão de colapso se tornou familiar demais. E o mais cruel de tudo, você começa a acreditar que o problema é você. Sua falta de disciplina, sua falta de talento, sua falta de sorte. Eles celebram sua exaustão como se fosse uma medalha de honra. Chamaram seu esgotamento de garra. Aplaudiram sua capacidade de remendar os buracos de um navio que afunda, em vez de te ensinar a construir um que possa navegar. Enquanto isso, a estrutura real da sua vida range, estala, ameaçando desabar ao menor vento. Essa indignação que começa a queimar em você agora, use-a. Ela é o combustível para a pergunta que eles nunca te incentivaram a fazer. A pergunta que muda tudo. Não é o que mais eu preciso fazer. É sobre o que exatamente eu estou construindo. Porque a energia que você gasta para sustentar uma fachada frágil é a mesma energia que poderia erguer um império sobre a rocha. E é sobre essa rocha que vamos falar agora. A pergunta que deixamos no ar não era um convite à reflexão. Era uma chave sobre o que exatamente eu estou construindo. Essa rocha, essa fundação que mencionamos, não é uma metáfora poética. É o epicentro de uma lei que governa a realidade com a mesma precisão que a gravidade governa os planetas. É o princípio que, uma vez compreendido, torna todo o resto ou secundário ou obsoleto. Vamos chamá-la de a lei da estrutura. A lei é simples na sua formulação e absoluta na sua aplicação. O mundo material não é a causa, é o efeito. A sua realidade externa, seu saldo bancário, a qualidade dos seus relacionamentos, o estado da sua saúde, as oportunidades que surgem ou não na sua vida, é apenas um espelho implacável da sua arquitetura interna. Pense em um ímã. Ele não se esforça para atrair o metal. Ele não participa de seminários sobre técnicas avançadas de atração magnética. A sua capacidade de atrair é uma consequência inevitável da sua organização interna. Suas partículas estão alinhadas numa única direção. Ele atrai porque ele é. A atração não é algo que ele faz. É a expressão da sua natureza. Agora olhe para a sua vida. Todo o seu esforço, toda a sua ação massiva tem sido a tentativa de gritar para o metal vir até você, enquanto a sua estrutura interna o repele. Você tenta construir prosperidade sobre uma fundação interna de escassez. Tenta construir paz sobre uma fundação de ansiedade crônica. Tenta construir relacionamentos sólidos sobre um solo interno de autotraição e desconfiança. É por isso que tudo se dissolve. Porque o universo não responde ao seu esforço. Ele responde à sua estrutura interna, a soma das suas crenças mais profundas, da sua integridade pessoal, do seu alto valor real, não o que você posta nas redes sociais, da sua conexão com algo maior que você. Emite uma frequência, uma assinatura energética. Não é o que você pede ao universo que importa, é a assinatura que você transmite a cada segundo.
A grande tragédia, a inversão que gera todo o cansaço do mundo, é esta. Nos ensinaram a manipular o reflexo na esperança de mudar o objeto. Nos ensinaram a pintar o espelho. Você quer mais dinheiro, então aprende uma nova estratégia de vendas. Isso é pintar o espelho. Você quer paz, então baixa um aplicativo de meditação para abafar o ruído interno. Isso é pintar o espelho. Você quer um negócio de sucesso, então copia a fórmula de outra pessoa. Pintar o espelho. Mas a lei da estrutura é indiferente às suas tintas. Ela só lê o objeto original. Ela só lê a sua fundação. Portanto, a escassez na sua conta bancária não é, em sua raiz, um problema financeiro. É um problema de estrutura. A ansiedade no seu peito não é, em sua raiz, um problema emocional. É um problema de estrutura. A falta de propósito que te assombra não é, em sua raiz, uma crise existencial. É um problema de estrutura. E essa estrutura não foi dada a você. Ela não é obra do acaso. Ela foi e está sendo construída por você. A cada momento, a cada escolha, a cada pensamento que você decide nutrir. E aqui, a maioria das pessoas desvia o olhar. Porque é mais fácil culpar o mercado, o governo, a falta de sorte, do que encarar a verdade crua de que cada centímetro da sua realidade foi erguido, tijolo por tijolo, por você. Isso não é psicologia positiva. Não é um segredo recém-descoberto, vendido em um best-seller de aeroporto. Esta é a sabedoria perene, que ecoa nos textos sagrados, nas escolas de mistério e na física quântica. Os mestres chamaram isso de muitas formas. Dharma, Tao, a vontade divina, o campo. Mas a essência é a mesma. Existe uma ordem subjacente ao caos aparente, uma inteligência arquitetônica. A lei da estrutura é a aplicação prática dessa ordem. Ela funciona com a impessoalidade da matemática. Ela não se importa com suas boas intenções, com o quanto você trabalhou, ou com o quanto você merece. Ela responde a uma única coisa: congruência. Sua estrutura interna é composta por pilares, e a solidez da sua vida externa é um reflexo direto da integridade desses pilares. O primeiro pilar é a integridade radical. Não a moralidade social, mas a congruência entre seu pensamento, sua palavra e sua ação. Quando você pensa uma coisa, diz outra e faz uma terceira, você cria fissuras na sua própria fundação. Cada pequena mentira, cada promessa não cumprida a si mesmo, cada ato que traz seus valores mais profundos, é um golpe de marreta na sua estrutura. O universo não consegue entregar clareza a uma fonte confusa. A energia que você gasta para gerenciar suas múltiplas versões e narrativas é a mesma energia que poderia estar construindo seu império. O segundo pilar é a clareza de intenção. Sua intenção não é um desejo vago. É o projeto arquitetônico da sua alma. Quero mais dinheiro. Não é uma intenção. É um ruído. Eu construo um negócio que gera valor para 1000 famílias e me proporciona liberdade geográfica e financeira. É uma intenção. É uma frequência clara, um comando preciso enviado ao campo quântico. Um arquiteto que entrega um rascunho borrado ao mestre de obras não pode se surpreender ao receber uma cabana torta. O universo é o mestre de obras mais literal que existe. Ele constrói exatamente o que está no seu projeto. O terceiro pilar é o alto valor incondicional. Este é o material da sua construção. Você pode ter o melhor projeto do mundo,
Mas se tentar construí-lo com materiais de baixa qualidade, ele irá ruir. Seu alto valor não é o que o seu ego projeta. É o conhecimento silencioso e inabalável da sua divindade intrínseca. Quando você busca validação externa, likes, elogios, promoções, para se sentir digno, você está construindo com areia. Você está entregando a chave da sua estabilidade a fatores que você não controla. O alto valor real é a rocha que permanece firme quando o mundo aplaude e quando o mundo ignora. É a fonte de energia que não depende de nada externo para se reabastecer. Estes pilares não são conceitos abstratos. São as engrenagens da máquina da manifestação. É uma ciência da vibração. O universo não é sentimental. Ele é estrutural. Ele não negocia com fundações rachadas. Ele não entrega um castelo a quem tem uma estrutura interna que só suporta uma barraca. Então, olhe para a sua vida agora, para a sua conta bancária, para a dinâmica dos seus relacionamentos, para o estado do seu corpo. Eles não são um julgamento, são um diagnóstico, um feedback preciso e sem emoção sobre a qualidade da sua construção interna. A escassez não é uma punição, é um diagnóstico de uma estrutura de falta. A ansiedade não é um defeito, é um diagnóstico de uma fundação sem confiança. O caos não é azar, é um diagnóstico de uma intenção difusa. A pergunta, portanto, não é se a lei funciona. Ela está funcionando perfeitamente neste exato momento na sua vida. A pergunta é: qual tem sido a qualidade da sua obra? Então pare. Pare de admirar o diagnóstico como se fosse uma obra de arte abstrata pendurada na parede da sua mente. Pare de concordar com a cabeça, sentindo um alívio intelectual por finalmente entender o problema. E, acima de tudo, pare de culpar o arquiteto, porque o arquiteto é você. Neste exato momento, eu sinto a sua resistência. A sua mente já está vasculhando o arquivo de injustiças, catalogando as desvantagens, as feridas que você sofreu, as portas que se fecharam. E elas são reais. Eu honro a sua dor, mas eu não vou honrar a sua prisão. A sua história não é a sua estrutura. A sua história é o material bruto que você teve à disposição. A estrutura é o que você escolheu construir com ele. E se você construiu uma prisão, foi porque em algum nível profundo e assustador, a prisão parecia segura. A verdade mais difícil de engolir é esta. Há uma parte de você que se tornou viciada no caos, viciada na luta, viciada na nobreza trágica da vítima que se esforça. Porque a luta te dá uma identidade, a escassez te mantém humilde e te protege da responsabilidade que a abundância exige. O fracasso te conecta com a maioria e te protege da inveja e da solidão que o sucesso pode trazer. O caos te dá uma desculpa para não olhar para o silêncio ensurdecedor que existe dentro de você. Sua estrutura interna não é um evento do passado, é uma decisão do presente. É a decisão que você toma agora. Quando você diz sim, querendo dizer não, você está dando uma martelada na sua fundação. Quando você consome conteúdo que te deixa com medo e raiva, você está envenenando o solo da sua construção. Quando você quebra uma promessa feita a si mesmo, por menor que seja, você está dizendo ao universo que a sua palavra não tem valor. E o universo, como um eco perfeito, te devolve uma realidade onde seus comandos não têm poder. Você tem se escondido atrás da complexidade. Meu caso é diferente. Você sussurra para si mesmo. Você não entende o que eu passei. Eu entendo que você está usando seu passado como um escudo
para não ter que assumir o poder aterrorizante do seu presente. O universo não está te testando. Ele está apenas respondendo. Seu cansaço não vem do seu esforço. Vem da sua resistência. Resistência em soltar a história de quem você foi, para se tornar quem você realmente é. A pergunta não é se você pode mudar. A pergunta é: até quando você vai fingir que não é você quem segura o martelo? Até quando vai culpar a obra, quando a planta original esteve o tempo todo em suas mãos? Essa verdade não é para te quebrar, é para te libertar. A dureza do espelho não é crueldade, é precisão. E pela primeira vez, você não está mais olhando para o reflexo, tentando entender a imagem distorcida. Você está olhando para si mesmo, o objeto original. E com essa nova visão, tudo muda. O que antes parecia um caos aleatório, agora se revela como uma ordem perfeita. O que parecia azar, agora se mostra como feedback. O que parecia punição, agora se apresenta como um mapa. O universo não te envia problemas. Ele te envia coordenadas. Cada frustração, cada conta que não fecha, cada relacionamento que se desfaz, cada projeto que não decola, não são pedras no seu caminho. São setas luminosas apontando diretamente para as fissuras na sua fundação. Pense nisso. A escassez financeira que te assombra não é sobre dinheiro. É uma coordenada que te diz: revise seu pilar de alto valor. Você está construindo sobre a crença de que não é digno de receber e reter. A ansiedade constante, aquele ruído de fundo que não desliga, não é sobre o futuro. É uma coordenada que te diz: inspecione sua clareza de intenção. Você está tentando navegar sem um destino, e sua alma está em pânico. As traições ou a falta de lealdade que você encontra nas pessoas não são sobre elas. São coordenadas brutais que te dizem: olhe para a sua integridade radical. Onde você tem se traído? Onde sua palavra não tem sido sua lei? Percebe a mudança? Você sai da posição de vítima de um mundo imprevisível e assume a posição de engenheiro diante de um painel de diagnóstico. A dor deixa de ser um tormento e se torna informação. A exaustão deixa de ser um fardo e se torna um alerta do sistema. Toda a energia que você gastava lutando contra os efeitos, correndo atrás de mais dinheiro, buscando distrações para a ansiedade, tentando controlar os outros, agora pode ser redirecionada para a única coisa que importa: a causa, a sua estrutura. Isso é o que significa parar de empurrar a parede e começar a construir a porta. O grande segredo não é que você precisa se esforçar mais, é que você precisa se alinhar mais. O guerreiro exausto luta contra a correnteza. O arquiteto soberano estuda o rio e constrói um canal. A água flui sem esforço. A beleza desta lei é que ela não tem memória. Ela não guarda rancor. Ela não se importa com quantos anos você passou construindo sobre a areia. No momento em que você começa a fincar suas estacas na rocha da integridade, do valor e da clareza, o universo responde a essa nova frequência. Imediatamente. Sua vida, neste exato momento, é a soma de todas as suas decisões estruturais até hoje. Mas o seu futuro será o resultado da decisão que você tomar agora. O cansaço que você sentia era o cansaço de sustentar uma mentira. A mentira de que você era pequeno, de que era um efeito, de que estava à mercê das circunstâncias. Agora você conhece a verdade. Você não é a peça no tabuleiro. Você é a mão que move as peças.
Seu verdadeiro trabalho não é lá fora, perseguindo borboletas. É aqui dentro, cultivando o jardim que as atrai. E com essa nova lente, o jardim não parece mais um campo de batalha. Parece um canteiro de obra sagrado. Você não está mais perdido na tempestade. Você é quem comanda o vento. A pergunta agora é: para qual direção você vai apontar? O mapa está em suas mãos. A planta original foi revelada. O diagnóstico foi entregue com a precisão de um bisturi. Agora, neste exato momento, o tempo da análise terminou. O tempo do entendimento se esgotou. Você se encontra em uma bifurcação, mas não entre dois caminhos. A escolha é entre o caminho e o pântano, entre a construção e a dissolução, entre a soberania e a servidão voluntária à exaustão. A pergunta deixou de ser: o que eu faço? E se tornou: quem eu decido ser? Você vai continuar sendo o comentarista da sua própria tragédia, descrevendo com eloquência as rachaduras na sua parede, ou vai se tornar o arquiteto que finalmente derruba o que é frágil para construir sobre a rocha. Não há mais desculpas. A ignorância era um véu confortável, e ele acaba de ser rasgado. Não há mais terceiros. A responsabilidade foi devolvida ao seu único e verdadeiro dono. Não há mais um dia. O único momento em que a fundação pode ser alterada é agora. Este é o seu chamado. Não é um convite gentil para refletir. É uma convocação para a linha de frente da sua própria vida. O trabalho não é glamouroso. Não haverá aplausos imediatos. O trabalho é o sim, que você diz quando todo o seu corpo quer dizer não. É a promessa a si mesmo, por menor que seja, tratada como um decreto sagrado. É o silêncio que você escolhe em vez da fofoca que te enfraquece. É a intenção que você calibra pela manhã, antes que o ruído do mundo tente te sequestrar. É a decisão de se sentir digno, não porque algo externo aconteceu, mas porque você existe. Cada uma dessas escolhas é um golpe de martelo fincando a estaca mais fundo na rocha. Cada uma delas envia uma onda de choque pelo universo, declarando que uma nova estrutura está sendo erguida. Então, levante-se. Levante-se do chão do cansaço. Saia da plateia da sua própria existência. O tempo de se lamentar pelo solo infértil acabou. Todo o poder do universo está esperando por uma única coisa: a sua decisão de construir. Assuma seu lugar. Pegue o martelo. Honre o projeto. Seja a prova viva de que essa lei funciona. Seja a anomalia no meio da exaustão coletiva. Seja o ponto de ordem no caos. Um farol de estabilidade que não se explica, se demonstra. A fundação está pronta. A obra começa agora.